A paz do Senhor, boa noite a todos, que Deus te abençoe. Deixa eu só ajustar a câmera aqui. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um que está acompanhando essa transmissão, que o Senhor abençoe sua vida, sua casa, seus projetos, seus sonhos. Toda obra das suas mãos seja abençoada em nome de Jesus. Eu quero pedir que você que está acompanhando a gente pelo Instagram ou pelo YouTube, faça o seguinte: escreva o seu nome, a cidade de onde você está falando. Isso é bom para a nossa interação aqui e é bom para ajudar também o impulsionamento dessa mensagem. Você pode colocar também nos comentários o seu pedido de oração, amém? No final desse vídeo, eu vou orar por você, eu vou orar pelos pedidos que forem colocados aqui, em nome de Jesus, tá bom? Me diga aí também se o som tá chegando bem aí para você, se o som tá tudo ok. E nós esperamos que Deus possa falar de uma forma poderosa hoje. Eu tenho uma mensagem de Deus para compartilhar com você e a minha oração é para que o Espírito Santo fale com você assim como ele falou comigo. Amém? No nome de Jesus. Deixa eu só dar um aviso aqui antes de iniciar. É o seguinte, essa semana nós lançamos o novo livro devocional do Minuto com Deus. O nome do livro é O Seu Tempo é Agora. Então esse livro já está disponível através do site da editora UP vai estar na descrição desse vídeo. E são 365 mensagens inéditas que nós compilamos para compartilhar com você, para abençoar o seu dia. Você pode comprar para abençoar a vida de alguém, para evangelizar, para o seu crescimento espiritual. Então entra lá no site da editora UP. Eu ainda não estou com o exemplar aqui em mãos, mas já está disponível lá no site da editora UP. Então entra lá e adquira o seu. Você vai ser muito abençoado e vai estar ajudando também o nosso ministério. Nós temos o Apoia-se, temos uma conta jurídica, tem o Superchat aqui no YouTube, caso você queira nos ajudar. Tudo isso é importante para manter, né, o nosso canal. E você pode também se tornar membro do canal, que é uma forma também de ter acesso a um conteúdo exclusivo e nos ajudar também aqui, tá bom? Então esses são os avisos. Eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia onde você estiver. É um culto a Deus que vamos fazer aqui. Nós vamos fazer uma leitura da palavra, uma breve reflexão e uma oração no final. São os elementos que devem ter no culto, né? A palavra, a explanação da palavra e a oração. Orando uns pelos outros. Não apenas peça oração, lembre-se de orar por alguém também. Às vezes você vê um pedido de oração aqui nos comentários e você está preocupado somente em fazer o seu pedido, mas a palavra do Senhor diz que a oração de um justo é poderosa. Então não é só a oração do pastor, é a oração do justo, aqueles que entregaram a sua vida a Cristo, que foram justificados pelo sangue de Jesus. Essa oração alcança os céus e tem um poder sobrenatural diante de Deus. Amém? Então lembre-se de orar aqui pelo seu irmão, pela sua irmã que está escrevendo aqui também nos comentários. Eu quero ler com você a palavra do Senhor que está em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Eu vou ler a partir do verso 9 até o verso 11.
Filipenses capítulo 1, do verso 9 ao verso 11. Epístola de Paulo aos Filipenses. Obrigado à irmã Michele, que está se tornando membro, né, do Minuto com Deus. Que Deus te abençoe e seja bem-vinda, né, ao hall de membros do Minuto com Deus aí no YouTube. Diz assim a palavra do Senhor: esta é a minha oração. Quem está falando isso é o apóstolo Paulo, falando para os filipenses. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Eu quero ler ainda o versículo 11, na versão Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Aqui eu li é a NVI, Nova Versão Internacional. Agora eu quero ler somente o verso 11 na NTLH, Nova Tradução Linguagem de Hoje, que diz assim, olha: a vida de vocês estará cheia de boas qualidades, que só Jesus Cristo pode produzir, para a glória e o louvor de Deus. Então eu li Filipenses capítulo 1, do verso 9 ao verso 11. E agora eu quero encerrar essa leitura inicial com o versículo 27. Se você está aberto aí, leia o verso 27 comigo. Paulo diz assim, olha: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Paulo está dizendo assim, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Continuando, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Então essa foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Filipenses, quando Paulo estava dentro de uma prisão em Roma. Paulo estava preso, ele era prisioneiro, mas ele escreveu essa carta aos Filipenses, e eu quero destacar aqui algumas falas dele e refletir junto com vocês, para que juntos nessa leitura, nessa reflexão, nós possamos compreender qual é a vontade de Deus para nós que pertencemos a Cristo. Esse é um momento em que o final do ano vai se aproximando e um novo ano vai se iniciar. E aí a gente começa a traçar metas, a fazer planos, a fazer promessas para nós mesmos, né? Ano que vem eu vou ser melhor nisso, eu vou ser melhor naquilo, eu vou me dedicar mais a isso ou aquilo. E quando eu fiquei pensando nessas coisas, Deus me levou a esse texto onde o apóstolo Paulo, ele fala no verso 9 o seguinte, olha: essa é a minha oração por vocês, que o amor de vocês aumente cada vez mais. Que o amor de vocês aumente cada vez mais. Irmãos, nós devemos buscar o aperfeiçoamento em muitas coisas, melhorar como cristãos, como maridos e esposas, como filhos, como servos de Deus, como cidadãos, né, que pertencem a uma sociedade. Temos que melhorar em vários aspectos. E não é pecado estabelecer metas, objetivos, lutar por conquistas, não é pecado fazer nada disso. Mas principalmente, a palavra que eu quero deixar para você hoje
é que o nosso maior anseio deve ser que o amor de Deus aumente em nós. Que o amor do Senhor seja crescente dentro de nós. Porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. E, além disso, eu quero mencionar algumas coisas, né, que Deus me chamou a atenção aqui quando eu li esse texto. Olha só, algumas coisas que foram escritas nas cartas de Paulo, no Novo Testamento, são direcionadas para aquele tempo. Algumas leituras, algumas coisas que nós percebemos quando lemos a Bíblia, e eu estou falando aqui do Novo Testamento, elas foram direcionadas para aquele tempo. Elas dizem respeito a uma situação específica. E elas não têm que ser adotadas de forma literal pela igreja. Elas são temporais. É importante nós compreendermos isso. Mas tem outras coisas que, embora tenham sido escritas em um determinado tempo, fazendo referência a uma certa situação, elas podem e devem ser consideradas como instrução para a igreja, até os dias de hoje. Então, eu queria que depois, eu não vou ler tudo aqui, porque ficaria uma leitura muito extensa, mas eu queria que depois você lesse o capítulo 1 da Epístola de Paulo aos Filipenses. Você vai ver que são instruções dadas com sabedoria, com propriedade, pelo apóstolo Paulo e com muito amor. Paulo expressava, muito amor por aquela igreja. E nos primeiros versículos, nós já percebemos esse amor de Paulo pelos irmãos lá em Filipos. Ele diz que pensa neles com frequência. Paulo fala, olha, eu sempre penso em vocês. Frequentemente eu penso em vocês. Paulo diz que se preocupa com eles e que ora constantemente por eles. E aí nós já vamos aprendendo aqui a respeito das coisas de Deus. Toda vez que Deus trouxer alguém à sua memória, ore por essa pessoa. Você já viu que às vezes a gente acorda assim, no meio da madrugada, do nada, e você pensa assim, poxa vida, perdi o sono, como é que eu vou dormir de novo? Quem sabe aquele momento ali que o Espírito Santo fez você acordar de madrugada, não é para você orar por alguém? E aí aquela primeira pessoa que vier à sua mente, ore por ela. Coloque ali diante do Senhor a vida dela. Esses textos, eles revelam não somente a relação de Paulo com os filipenses, mas a visão que Paulo tinha sobre Deus. Ele diz, entre outras coisas, que Deus, o Senhor, ele não apenas começa a obra em nós, mas ele termina. Às vezes nós ficamos desesperados por causa de uma situação que está acontecendo na nossa vida, que não se resolve, e nós nos esquecemos disso, que Deus é aquele que começa a obra e que termina a obra. Talvez você esteja passando pelo processo de Deus aí, pelo aperfeiçoamento, pelo crescimento, pelo processo de maturidade, e nós ficamos sem paciência, querendo que as coisas se resolvam assim num estalar de dedos. E Paulo diz isso, olha, aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai terminar. Receba aí essa palavra em nome de Jesus.